Bom, meu nome é Vitor e hoje eu fiz 19 anos. E a história começou assim, minha família, desde pequeno, todo mundo, a gente era da igreja presbiteriana e meus pais, todo mundo a gente ia desde pequenininho. E quando eu tinha 11 anos de idade, meus pais se separaram e aí pararam de ir para a igreja, cada um foi para um lado. E, querendo ou não, eu e meus irmãos, a gente se sentiu meio que abandonado, saiu da igreja, se afastou de Deus. E eu querendo conhecer coisas novas, e meus pais separados, um pouco de rebeldia também. E aí bateu aquela curiosidade, que era um pouquinho da revolta. E foi quando eu comecei a fumar um cigarro. Fumei dos 11 aos 12 só cigarro. Depois, junto com uma prima minha, comecei a usar cocaína. E depois da cocaína comecei a fumar maconha. E fui me envolvendo cada vez mais. E eu morava com a minha mãe e os meus irmãos. E mesmo... eu acho que as mães, os pais, eles sabem que o filho está usando droga, mas eles não querem, às vezes, enxergar, não querem ter essa certeza. E minha mãe, às vezes, ela não demonstrava assim pra gente, mas pra mim, mas ela sentia de alguma forma, ela sabia de alguma forma que não estava nada bem comigo. E aí, na maconha, eu usei muito, dei muito trabalho para minha família, usei muita cocaína. Dava muito trabalho na escola, ficava na escola drogado direto, todos os dias. E eu precisava de dinheiro, porque quando você começa a usar drogas, aqueles caras que se dizem seus amigos, eles te dão. Vão te dando droga, e toma, experimenta, toma e usa, e sai com rolê com eles, toma, te dão droga. Depois você está viciado, aí você fala, não, agora você tem que comprar. Faz seus corres, cara. É assim que eles falam pra você. E aí, eu com 13 anos, como que eu ia arrumar dinheiro? Comecei a entregar jornal lá na cidade e ganhava R$50 por semana. Todo domingo eu pegava meus 50 reais, saía da banca 8 horas da manhã, chegava em casa às vezes só à noite, só chegava em casa, tomava um banho e saía pra rua de novo, e sem dinheiro. E drogado, muito louco. E era assim, todos os dias. E minha mãe sofria muito, meu pai, mesmo ausente, ele também sofria muito. As pessoas que eram da igreja, quando a gente era pequeno, às vezes encontravam na rua e via eu só pele e osso acabado, sempre com a cabeça baixa, e às vezes falavam comigo. Outras pessoas às vezes ficavam com receio de chegar até a mim, assim, conversar. E eu não queria nada com nada, só queria saber da droga, só queria saber de usar droga. Eu não estava nem aí se minha mãe estava chorando, se minha mãe ficava lá 3 dias no quarto, só saía para tomar água, ir no banheiro e voltava pro quarto e ficava chorando. Foi quando eu cheguei num ponto de não aguentar mais, assim, ficar sem a droga direto, e um dos meus colegas que ficou lá comigo chegou e falou assim pra mim: e aí, Vi, você tá muito desandado no pó, cara, para com isso, seu pai é maior trabalhador, você tem, só fuma um baseado. Isso é um conselho que eles dão. Eles não falam pra você, para de usar droga, cara, tá vendo sua família sofrer, tá vendo seus amigos sofrer, não. Eles tentam amenizar essa situação, falando pra mim parar de usar cocaína só pra me fumar uma maconha. E aí eu comecei a usar crack. Foi quando eu fiquei com os meus 49 quilos, só pele e osso mesmo, só você. Os policiais me pegaram algumas vezes, me bateram várias vezes. Cheguei em casa de viatura uma vez, minha mãe deu uma surra, um pedaço de pau, e depois que ela me bateu, eu já saí pra rua de novo, voltei lá pro bar onde eu tava,
e rindo, não estava nem aí com nada, levantava a camisa assim, tudo cheio de vergão, tudo cheio, as mancadas pauladas, os caras, pô, você está fazendo por isso aqui por baixo, você está fazendo por isso aqui para baixo, eu não, foi mal. E com medo. Eu tive vários livramentos já. Uma vez eu estava nesse mesmo bar onde eu ficava direto. E eu com um tanto de droga comigo. Aí os policiais chegaram no bar e falavam, vai, quem é de menor, sai fora, quem é de menor. E eu com aquele monte de droga, saí fora. Eu era moleque, né? Nem dava muito assim na cara, de menor, de sair fora. Eu me livrei, Deus me livrou, na verdade, né? Eu poderia ter rodado, poderia ter ido preso. Mas Deus tinha um propósito na minha vida e Ele não permitiu que isso acontecesse. E depois que eu comecei a usar o crack, eu vendi algumas coisas que eu tinha conquistado. Vendi minha bicicleta, troquei minha bicicleta por 10 pedras, depois troquei o celular por mais 10 pedras de crack na mesma noite. Passava mal, desmaiava de tanto usar. Acordava assim, estralava, voltava a usar de novo, passava mal de novo. Eu não queria saber se eu ia morrer ou não. Para mim, não ia fazer diferença alguma. E aí foi quando, uma vez, os policiais me pegaram numa madrugada e chegaram em mim, me bateram muito e falaram assim, bem assim, ei Neguinho, você quer ver quem primeiro, sua mãe ou Deus? Na hora eu girei. E eu com a mão assim, aquele monte de policiais de madrugada, só eu e eles na rua. Eu falei, jamais. Ele 3 segundos você sumiu na minha frente. Aí já comecei a correr. Corri. Vesti o chinelo para trás. A brisa até passou um pouco. Cheguei na minha casa, me escondi. Fiquei uma semana em casa sem sair, com medo. E aí foi quando eu percebi que isso só ia me fazer cada vez mais mal. Eu ia ficar cada vez pior. Eu já não estava querendo nem sair mais pra rua com medo dos policiais me pegarem. Graças a Deus eu nunca fiquei devendo para ninguém, os traficantes nem nada. Mas eu sabia que se eu continuasse naquela situação, eu não ia durar mais muito tempo. E eu com 14 anos de idade, procurei ajuda, virei o pastor Eloy, desci, conheci algumas pessoas, 2 amigos meus na verdade, que eu já tinha usado droga com eles já tinham se internado, estavam passando pelo processo, mas eu via que eles estavam bem, que eles estavam diferentes. E aí eu fui, procurei ajuda, me internei na clínica, fiquei 9 meses internado. Foi onde eu me reencontrei com Deus, foi onde eu percebi, eu pude ver o verdadeiro valor que a minha vida tinha, que a minha vida tem. E quando eu estava internado ainda, meu irmão mais velho começou a usar droga. E aí ele falava que ia fazer de tudo para me desandar. Meu irmão, foi difícil para minha mãe, para meu pai. Viu um saindo da situação que estava e o outro entrando e falando que ia fazer eu voltar para aquela vida. E aí eu saí depois dos 9 meses, pela misericórdia de Deus, meu irmão saiu das drogas também, com a ajuda que hoje é a esposa dele. Não precisou se internar, mas Deus tem e sempre vai ter um propósito, algo para a nossa vida que a gente desconhece. E hoje, eu, meu irmão, a gente está bem, graças a Deus, minha família, não totalmente, minha mãe não voltou ainda para eu assim, mas eu creio que Deus ainda vai fazer algo em nossas vidas. E o que eu tenho para falar, quando Deus ele escolhe a gente, desde o ventre da nossa mãe, a gente nem sabe ainda o que Ele quer. A gente só tem que
deixar Ele trabalhar na nossa vida, no nosso coração. Eu tenho para falar para vocês que Deus mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, eu creio que vai continuar mudando. Aí quando eu falo para você, é gostoso, né? Ele provou. Não é o único adolescente que a gente tem na igreja hoje que passou por esse processo. Quer dizer, deixou de ser adolescente quase, né? 19 anos, né? Daqui a pouco ele é só jovem já, né? Então, assim, isso tudo são desafios para a gente viver, para a gente repensar. A nossa vida como servo de Deus, a nossa vida como gente, como ser humano. Eu posso não ser servo de Deus, mas eu também não preciso usar drogas, eu também não preciso estar na minha vida e na vida da minha família, tá? Então, nós vamos continuar vendo aqui um slide, por favor. Quem está olhando aqui? Cadê você? Cadê você?